No vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 dicas que podem deixar sua foto mais criativa usando Photoshop ou Lightroom. Antes de tudo, eu vou deixar claro aqui que se você usar o Camera Raw do Photoshop, vai ser a mesma coisa que usar o Lightroom. As configurações vão ser as mesmas. Vamos começar falando da nitidez. A nitidez é uma coisa muito importante, principalmente para realçar as arestas da imagem, principalmente porque quando você faz o upload de uma foto para uma rede social, tipo o Instagram ou WhatsApp, eles vão comprimir a foto e você vai perder qualidade. O Lightroom já tem um slider dedicado à nitidez. Quando você aumenta esse slider, você vai ver que a foto vai ficar mais nítida. Quando eu aumento essa nitidez, eu também costumo aumentar o nível de detalhe, porque isso vai fazer um ajuste mais fino e não vai deixar tantas marcas na imagem. É importante ter cuidado, porque se você aumentar demais essa propriedade, a foto vai ficar bem mais granulada do que antes. Junto a isso, você também pode aumentar o nível de claridade e textura, porque isso também vai ajudar a dar uma nitidez maior para a foto. No Photoshop o processo é um pouquinho mais diferente. A gente vai pegar a foto que já está editada, vai duplicar essa camada, depois vai adicionar um filtro chamado alta frequência ou high pass em inglês, e bem sutil você vai ajustar o nível do filtro até você começar a ver as arestas da imagem. Só não vai adicionar isso aí demais, porque senão fica parecendo que a foto foi tirada com uma câmera de 20 anos atrás. Depois, com essa camada selecionada, a gente vai nos modos de mesclagem do Photoshop e vai selecionar o modo sobrepor. Você vai ver que o filtro fez efeito, a foto está mais nítida, mas a gente também pode ajustar a intensidade disso controlando a opacidade da camada. Eu costumo deixar entre 40% e 50%. Vamos falar dos efeitos de desfoque. Você já deve ter visto alguma foto bem maluca que o primeiro plano está focado e o fundo está tremido na horizontal. Esse tipo de fotografia se chama panning. Você coloca uma velocidade de obturação maior na câmera e segue o objeto em primeiro plano enquanto está tirando a foto. E dessa forma o fundo vai sair tremido. Mas a gente pode falsificar esse efeito no Photoshop. Para fazer esse efeito, a gente vai ter que recortar da foto original o que a gente não quer que seja desfocado. Eu vou jogar essa camada para cima e na foto original que ficou embaixo eu vou adicionar um efeito chamado desfoque de movimento. Então eu vou selecionar o ângulo de desfoque e vou selecionar o nível de desfoque que eu desejo. Bem simples, né? Só que esse efeito pode ser usado para outras aplicações também. Eu posso usar esse desfoque na vertical, por exemplo, em um prédio no meio de uma paisagem. Para quem não conhece, o flare é quando a luz entra de uma forma errada na câmera e gera uma distorção, um vazamento de luz ali. Vai acontecer quando tiver uma luz direta entrando na câmera, como o sol ou uma luz bem forte, por exemplo. E às vezes você não tem esse flare acontecendo na hora que você tirou a foto, mas você quer recriar ou intensificar uma luz que esteja presente lá. Eu uso isso bastante, principalmente quando tem um poste com alguma luz, eu quero intensificar essa luz. No Lightroom é bem simples. A gente vai pegar o pincel, vai aumentar bastante a difusão dele e vai aumentar um pouco a exposição, os realces e vai reduzir a textura, a claridade e o desembaçar. E vai passar esse pincel por cima de onde tem alguma luz que você quer realçar. No Photoshop tem 2 jeitos de fazer esse efeito. O primeiro seria criar uma camada toda em branco, alterar o modo de mesclagem, reduzir a opacidade para entre 50% e 60% e depois criar uma máscara invertida na camada para passar o pincel bem difuso por cima de onde tem a luz. Essa camada não precisa ser necessariamente em branco, pode ser da cor da luz que você está desfocando. E para fazer isso você pode usar um seletor de cor e clicar em cima da luz que vai pegar a cor que está ali naquele pixel. O segundo jeito seria duplicar a camada, depois adicionar um desfoque gaussiano por volta de 100 e 150 para ficar tudo bem desfocado. Depois você reduz a opacidade da camada e usa um pincel com máscara para esconder o efeito e mostrar só por cima de onde você quiser. A penúltima dica é o corte e o alinhamento da foto. Bom, é lógico que o enquadramento vai ser feito na hora, tem que ser pensado antes de você editar. É importante saber como enquadrar a foto para dar um espaço para a pessoa que está vendo a foto poder respirar e não se sentir muito apertada. Ou seja, você quer sempre deixar um espaço acima da cabeça do fotografado para a pessoa que está vendo poder respirar, mas você também não quer deixar um espaço tão grande que não tem espaço nenhum embaixo. Então, a não ser que você esteja buscando um efeito muito específico ali, eu não recomendo você sair desse padrão. E é para isso que serve as linhas que existem na nossa câmera. Se chama regra dos terços. Isso é para orientar a gente e ajudar a alinhar as coisas que estão aparecendo na imagem. Mas o que acontece se você tirar fotos na correria e ela ficou torta sem querer? Se isso acontecer, eu vou procurar na foto alguma linha que seja na vertical ou na horizontal
E se for na vertical, eu recomendo que seja algum prédio, alguma construção, pode ser qualquer coisa. Ou na horizontal, se tiver uma paisagem, eu recomendo usar o horizonte. Se eu estiver usando Lightroom, eu vou até a ferramenta de transformação e eu vou girar a foto até eu ver que a linha que eu peguei como referência está exatamente na vertical ou exatamente na horizontal. Quando eu ver que isso aconteceu, eu vou escalonar a foto até eu ver que as bordas estão para fora do campo visível. Se a gente estiver no Photoshop, é só apertar Ctrl T com a camada selecionada, que isso vai abrir uma caixa de seleção, e se você chegar com o mouse perto da borda, a setinha vai mudar para uma ferramenta de rotação e você pode rotacionar a imagem até ver que a sua linha de referência está exatamente na vertical ou exatamente na horizontal. E a mesma coisa do Lightroom, escalonar a foto para garantir que a borda está fora do campo visível. A última dica, mas provavelmente a mais importante de todas, é a combinação de cor. A gente tem basicamente uma colinha que se chama roda de cor, ou basicamente círculo cromático, que tem a combinação das cores primária, secundária e terciária em uma roda só. Esse círculo é dividido entre cores quentes e cores frias. E é a partir dele que muitos designers, muitas agências de moda fazem combinações de cores diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar o azul, que está aqui, e o laranja que está no outro lado, essas cores são chamadas de complementares, porque uma está oposta à outra. E se a gente usar essas duas cores para compor uma imagem, as duas vão formar um contraste que vão chamar muita atenção. Isso tudo se relaciona com a psicologia das cores. A gente também pode ter cores análogas, que são 3 cores, uma do lado da outra, ou então a gente pode ter uma combinação monocromática, que é basicamente variação de saturação de uma cor só. Mas tá, você tá falando de roda das cores, psicologia das cores, mas como é que isso se aplica na prática? Bom, quando você vê a foto de uma paisagem, tem lá o pôr do sol laranja e as sombras você vai colocar, por exemplo, azul. Tem o azul e o laranja que se contrastam bem. E aí você me pergunta, o que eu faria se eu tivesse muitas cores na mesma foto? É aí que os controles de matiz, saturação e luminância do Lightroom entram em ação. Tem duas possibilidades numa situação dessa. A primeira é de saturar todas as cores que você está vendo ali que são adicionais e deixar só as cores principais. Por exemplo, quando eu editei as fotos da Argentina, eu coloquei um tom de amarelo mais alaranjado. Dessa forma vai ter uma combinação de azul e amarelo ali, só que com azul menos notável. A outra possibilidade seria você definir 2 ou 3 cores principais que vão se manter na foto. Então, por exemplo, um verde das árvores, ou um amarelo e um laranja se tiver com pôr do sol, e o azul das sombras. Então eu manteria essas cores e ia mexer na matiz das outras cores para tentar deixar elas mais parecidas com essas que eu defini. Então se eu definir que eu quero manter o laranja, eu colocaria um vermelho mais laranja. Se eu definir que eu quero manter o verde, eu colocaria o amarelo pro lado do verde. E se eu definir que eu queria o azul, eu colocaria o roxo pro lado do azul. A gente também pode brincar com a aba de calibração e tentar mexer nas coisas ali para criar uma combinação mais forte de acordo com o que a gente definiu antes. Inclusive eu entro bastante em detalhe nessas propriedades que eu tô falando e eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para quem quiser assistir. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu feedback aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, porque tá tendo uma sequência doida de fotos lá que eu tirei outro dia aí. E se eu fosse você, eu não perderia não. Mas é isso, me segue nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Até mais.